reforma da Previdência é um dos assuntos mais comentados nos últimos meses. As mudanças causam embates entre as partes favoráveis e as que não são. Para entender melhor o assunto, nós recebemos aqui no estúdio da TV Erechim o professor de administração Luciano Santos, que explicou a atual situação. Um dos assuntos que tem se discutido muito nesses últimos dias é a reforma da Previdência. Já tem sido o primeiro texto já foi aprovado na Câmara dos Deputados e agora falta aprovar no Senado. Para nós falarmos melhor a respeito deste assunto, está aqui conosco no nosso jornal o Luciano Alves dos Santos, que atua nos cursos de Administração, Direito e Ciências Contábeis aqui da Universidade Regional Integrada. Boa noite, Luciano. Seja muito bem-vindo aqui no nosso jornal. Boa noite. Muito obrigado. Então, para nós começarmos a entender como é a Previdência agora e quais são as mudanças propostas na mudança? A principal alteração que vai ocorrer vai ser na chamada aposentadoria por tempo de serviço ou tempo de contribuição, que as pessoas estavam muito acostumadas em chegar o homem a 35 anos, a mulher a 30 anos de contribuição e já na sequência solicitar sua aposentadoria. Ocorre que a gente vai ter agora uma idade mínima, né? Essa é a proposta. Começou o projeto ao início com 65 anos de idade mínima, tanto para homens quanto para mulheres. Depois foi sofrendo alterações na Câmara, né? O homem manteve a idade dos 65 anos e a mulher passou a ser 62, por enquanto, né? Porque ainda pode sofrer alterações no Senado. Já se fala numa PEC paralela, né? Numa proposta de emenda constitucional no Senado, para fazer mais algumas alterações. Mas, por enquanto, assim, a mudança mais drástica seria isso, e também na forma de cálculo dos benefícios, onde hoje é feito o cálculo na aposentadoria por tempo de contribuição, a média dos 80% maiores salários de contribuições, né? Descartando, então, os 20% menores salários. Né? Por exemplo, eu tenho, por hipótese, 100 salários de contribuição, os 20 menores saem do cálculo da média. Né? Então, dessa forma, eu fico com uma média maior do que essa média que agora está se propondo, que é uma média de 100% dos salários de contribuição. Então, se eu comecei a trabalhar, normalmente eu ganho salários menores, né? Com o passar dos anos, vou evoluindo na carreira, vou estudando, vou fazendo curso, vou fazendo um curso superior, e aí meu salário tende a crescer com o passar dos anos. Ocorre que antes esses salários menores, né, em sua maioria, eram excluídos do cálculo, então fazer a média já dá maior, né, muito embora com o fator previdenciário incidindo. Agora não haverá incidência do fator previdenciário, porém haverá essa necessidade de se fazer o cálculo com 100% dos salários, então isso por si só já vira um redutor. Né? Além disso, os homens que começarem a contribuir depois da reforma vão precisar de 20 anos de carência, ou seja, que é o tempo mínimo necessário para poder se aposentar de contribuição. E com isso vão ganhar 60% dessa média. Então a tendência é que muitas pessoas ganhem salário mínimo a partir de agora, né? Mesmo contribuindo por mais, né? Tendo uma contribuição média maior, mas se tiverem pouco tempo de contribuição, e esse pouco tempo que eu falo é 20 anos, né? Que é o tempo mínimo, né? O salário vai tender ao salário mínimo. O que nós podemos destacar, o que é bom e o que não é bom nessa nova reforma? Sim, a gente tem que olhar de vários ângulos essa questão da reforma, né? Por exemplo, o que é bom, basicamente? O Estado vai ter, pagando valores menores, né, que é a ideia, e as pessoas demorando mais para se aposentar, o Estado vai ter mais dinheiro para investir em outras coisas, né? Porque hoje o Estado já está beirando a 50% do valor do custo da máquina pública tem se pago, né? Seria esse tripé, né, saúde, assistência e previdência social, que isso integra, esse conjunto é o conjunto da Seguridade Social. O governo tem gasto em torno de 50%, né, de todo o valor que ele arrecada de tributos em Seguridade Social, o que é um valor já alto. Né? Então, nesse lado seria bom. E o lado ruim? O lado ruim é que, para as pessoas que não se prepararem para essa aposentadoria mais postergada, né, em termos até de saúde, não se prepararem em termos de contribuição, elas vão ganhar um salário muito menor do que elas esperam na atualidade. No caso, nós comentávamos um pouco antes, no início ali, muda alguma coisa para quem já está aposentado? Não, para quem já está aposentado, segue, tem direito adquirido, é ato jurídico perfeito, a pessoa se mantém. Inclusive para as pessoas que já pediram uma aposentadoria e que já têm os requisitos agora, antes da reforma, mas que porventura ela seja concedida somente após a reforma, elas vão poder se aposentar
pelo melhor jeito. Se, por hipótese, o jeito da reforma for melhor, ela pode se aposentar pela reforma. Se o jeito melhor, né, o melhor no sentido de maior benefício, for esse anterior, ela se aposenta anterior. Então, se ela já cumpre os requisitos, né, ela já tem direito a essa aposentadoria nessa condição sempre mais benéfica. Nesse sentido, então, basta nós esperarmos para ver o que o Senado vai decidir a respeito. Sim, a tendência é que o Senado ainda faça melhorias no sentido, né, que a população está esperando, ou seja, que não haja um arrochamento nas condições para a aposentadoria, né. Algumas categorias também estão no Senado brigando para ter melhores condições de aposentadoria, e também tem a discussão que é talvez a mais importante agora nesse momento no Senado, que é a reforma se estender aos estados e aos municípios, que na Câmara ela foi retirada, né, de incidir sobre estados e municípios, mas que agora nessa PEC paralela pode haver essa incidência sobre os estados e os municípios. Muitos governantes, né, estão querendo que haja já essa incidência, porque não vai haver o desgaste, né, dos deputados estaduais na votação, né, em cada estado do Brasil, fazendo a sua reforma previdenciária. Então, se queria, né, era o que se queria desde o início, né, e depois caiu na Câmara, que se fizesse uma reforma geral, né, e restrita para todos os servidores, tanto civis quanto militares. Depois os militares saíram dessa reforma no primeiro momento. Né, aí os servidores do Estado e os municípios também foram retirados, e agora, né, se tenta uma nova inclusão. Luciano, e existem situações assim que ainda se conservam, existem outros tipos de mudanças que a gente precisa estar informado, e nós precisamos estar por dentro assim, a respeito da reforma? Sim, existe a possibilidade ainda de um período que vai ser um período de adaptação entre o sistema antigo e o sistema novo, né, que vai ser o chamado período de transição entre os sistemas, né, que eu vou ter regras de transição. Então eu vou ter algumas regras que, por exemplo, a aposentadoria naquele formato 85-95 que as pessoas conhecem, que é a soma da idade mais tempo de contribuição, vai se estender até o ano 2033, pela proposta por enquanto aprovada. Com isso as pessoas vão poder ter uma aposentadoria ainda, né, nos moldes antigos. Vão haver, por enquanto, até 5 possibilidades de regra de transição. E essas regras de transição vão fazer com que esse sistema seja, esse transpasse de um sistema a outro seja menos doloroso para aquelas pessoas que ainda não se prepararam, que começaram a pensar em previdência muito tarde, né? Porque se tinha a ideia até o início dos anos 90, que com 5 anos de pagamento de previdência já se aposentava, e era uma verdade. Depois, com isso se passou, né, teve uma regra de transição que levou isso a 15 anos, 180 contribuições. E agora a gente está nessa hipótese de, para os homens começarem a contribuir após a reforma, terem esse tempo estendido para 20 anos. Okay. Luciano, então nós agradecemos a sua presença aqui no jornal e por todos os seus esclarecimentos. Uma boa noite. Obrigado, uma boa noite. Uma boa noite a todos.